Tem dias em que a alma grita por um recomeço, mas a mente responde com medo. Você sente que algo precisa mudar, mas não sabe por onde começar. A vida vai ficando pesada, os dias parecem iguais, a motivação some e tudo vira um grande emaranhado de dúvidas, frustrações e silêncios que só você escuta. Lá dentro, bem no fundo, existe uma voz que sussurra: volta para você. Mas no meio de tanta confusão, às vezes fica difícil ouvir, e mais difícil ainda é confiar. A verdade é que ninguém sai ileso da vida. Todos nós erramos, nos perdemos, nos sabotamos, nos afastamos de quem somos. E muitas vezes continuamos vivendo como se nada estivesse errado. Acordamos no piloto automático, reagimos sem pensar, alimentamos hábitos que nos sufocam e adiamos o momento de recomeçar. Mas até quando? A filosofia estoica nos ensina que não existe fraqueza em voltar ao início. Existe sabedoria, existe força. Existe maturidade em reconhecer que o caminho precisa mudar. E coragem em dar o primeiro passo mesmo sem certezas, porque não é sobre esperar estar pronto. É sobre decidir não carregar mais o que pesa. É sobre se libertar das expectativas, dos padrões, dos personagens antigos e reencontrar sua própria direção. Recomeçar não é um evento raro reservado para as grandes quedas. É uma prática constante. É o ato silencioso de se observar, se perdoar e recomeçar. Todos os dias, quantas vezes for preciso. É voltar ao essencial, ao que importa, a você. Neste vídeo, você vai ouvir 11 lições estoicas para te ajudar a reiniciar, recomeçar e reorientar sua vida com mais clareza, presença e propósito. São reflexões profundas que não buscam respostas prontas, mas despertam em você a coragem de voltar ao seu próprio eixo. Se essa mensagem já começou a te tocar, deixe seu like, se inscreva para seguir firme nessa jornada com a gente e comente aqui nos comentários a frase do dia. Hoje eu volto para mim. Porque às vezes o maior passo é o passo de volta. 1. Aceite o que passou. Agora é um novo tempo. Há um momento em que a vida exige de nós uma escolha silenciosa, mas poderosa: aceitar o que passou. Não como quem se rende, mas como quem compreende. Porque lutar contra o que já aconteceu é como tentar segurar o vento com as mãos. Uma tentativa vã que só nos deixa exaustos, frustrados e paralisados. O passado, por mais que insista em voltar através da memória, não pode mais ser reescrito. E por mais que o coração tente argumentar com os fatos, eles já estão selados no tempo. A sabedoria estoica começa aí, no entendimento profundo de que a realidade não se negocia, ela se aceita. Aceitar não é concordar com tudo o que aconteceu, não é dizer que foi bom, que foi justo ou que não doeu. Aceitar é olhar com os olhos da razão e enxergar que resistir àquilo que já é não muda absolutamente nada. É, pelo contrário, o que nos mantém presos ao que já foi. Epicteto nos lembrava que a única coisa verdadeiramente nossa é a nossa reação às coisas, não as coisas em si. E muitas vezes estamos reagindo não ao presente, mas a fantasmas do passado que ainda vivem dentro de nós, alimentados por lembranças que não soubemos soltar. Quando você recusa o passado, mesmo que ele já tenha ido embora, você permanece preso a ele. Cada erro, cada mágoa, cada queda, todos continuam te segurando pela roupa, não porque ainda estão acontecendo, mas porque você ainda os revive. Em pensamento, em conversa, em lamento, o estoicismo propõe um corte, um giro, uma virada de consciência. Você só começa a caminhar de novo quando para de olhar para trás com apego, com rancor ou com tristeza. A aceitação é o portal para o novo tempo. A mente humana tem o hábito de repetir histórias, principalmente as dolorosas. Isso acontece porque acreditamos inconscientemente que revivendo poderemos mudar algo, encontrar uma resposta diferente, entender o que nos feriu. Mas a verdade é que não há alívio na repetição, há prisão. O alívio só vem quando você olha para o que foi com olhos de aprendizado, não de condenação. Não é sobre esquecer, é sobre não permitir que aquilo continue comandando seus passos. O que passou já não tem mais o poder de te ferir, a não ser que você o convide de volta todos os dias. Marco Aurélio, em suas meditações, escreveu que é tolice se preocupar com o passado, pois ele já não está mais sob o nosso domínio. A única coisa que temos de fato é o agora. Essa consciência, embora simples, muda tudo. Porque toda vez que sua mente quiser visitar um erro antigo,
você pode trazê-la de volta ao presente com um pensamento firme. Isso já foi e não define quem sou agora. Não se trata de negar o que aconteceu, mas de não permitir que isso seja maior do que o que você pode ser daqui para frente. E aceitar o passado não diz respeito apenas a eventos grandiosos, traumas ou perdas. Muitas vezes, estamos presos em pequenas situações mal resolvidas, em discussões que terminaram mal, em decisões que gostaríamos de ter feito de outro jeito. Coisas aparentemente simples que vão se acumulando dentro da gente, criando uma nuvem emocional que nos impede de enxergar o caminho. Aceitar o que passou é também fazer as pazes com essas pequenas frustrações cotidianas, com os "e se", com os "eu devia ter", com os "por que não?". A paz começa nesse lugar, onde você entende que já foi e que agora é outra chance. Quando você aceita o que passou, você começa a enxergar que há uma nova paisagem diante de você, uma nova rota possível, uma nova possibilidade de ser. Mas essa visão só é clara para quem não está com os olhos fixos no retrovisor. Não dá para caminhar para a frente se a cabeça está voltada para trás. A filosofia estoica nos ensina, com firmeza e serenidade, a olhar o agora como o solo fértil onde tudo renasce. E só renasce quem se desapega da semente que já morreu. Aceitar não é um ato emocional, é um ato racional. Requer disciplina, requer vigilância da mente, requer coragem para não se apegar à dor. Mas é justamente esse exercício que nos dá força. Porque ao aceitar o que passou, você recupera a si mesmo. Você deixa de ser refém do que não pode mudar e passa a ser dono do que pode construir. Isso é liberdade, isso é maturidade, isso é vida vivida com consciência. Você não pode reescrever o capítulo anterior, mas pode mudar completamente o rumo da história a partir da próxima página. E ela começa agora. Não amanhã, não quando tudo estiver resolvido, não quando a dor sumir. Começa com a decisão de aceitar, porque a aceitação não exige que você esteja bem. Ela exige apenas que você esteja pronto para não lutar contra o inevitável. E ao fazer isso, a mente se abre, a alma respira. O tempo enfim se torna seu aliado. Aceite o que passou, dê um passo para fora da prisão da lembrança. Volte para o agora com humildade, com firmeza e com clareza. Porque agora é um novo tempo, e esse novo tempo não precisa ser uma continuação do antigo. Ele pode ser o início de algo que você nunca viveu antes. Mas tudo começa quando você solta o que foi e aceita que a vida recomeça, não quando tudo muda lá fora, mas quando algo muda dentro de você. Antes de seguirmos, só uma lembrança importante. Se você quer transformar a sua vida com o estoicismo, o meu manual Estoicismo para uma Vida Moderna pode ser o seu próximo grande passo. Descubra estratégias práticas para aplicar os princípios estoicos no dia a dia e conquistar equilíbrio, clareza e paz interior. Não deixe para depois. Clique agora no link na descrição ou no comentário fixado e comece a sua transformação hoje mesmo. Agora, de volta à lição. 2. A vida é feita de começos invisíveis. Honre os seus. Nem todo recomeço se anuncia com claridade. Às vezes ele chega como um silêncio entre dois pensamentos, como uma vontade discreta de mudar de direção, como um incômodo sutil que, aos poucos, te empurra para fora de onde você não deveria mais estar. A vida é repleta de começos que passam despercebidos, porque eles não gritam, não chamam atenção, não vêm com promessas nem aplausos. Eles apenas surgem, na forma de uma nova escolha, de uma percepção diferente, de um gesto mais consciente. São começos invisíveis aos olhos apressados, mas extremamente poderosos para aqueles que vivem com atenção. E é por isso que o estoico aprende a honrá-los, mesmo quando ninguém mais percebe que ele está recomeçando. Há uma crença equivocada de que mudanças verdadeiras precisam ser radicais, drásticas, revolucionárias. Mas a filosofia estoica vai na contramão dessa pressa e dessa sede por espetáculo. Ela ensina que grandes transformações acontecem no cotidiano, no invisível, no silêncio interior. Quando Marco Aurélio escrevia suas meditações, ele não buscava glória pública nem resultados imediatos. Ele cultivava discretamente um novo estado de ser, um novo olhar sobre o mundo, um novo hábito. Isso é recomeçar. Isso é dar início a algo maior do que os outros veem. E esse processo exige coragem para ser invisível por fora, enquanto se é valente por dentro. É muito fácil desvalorizar nossos próprios passos quando os comparamos ao ritmo dos outros.
A sociedade ensina que progresso precisa ser visível, validado, compartilhado. Mas os estoicos sabiam que os verdadeiros começos não precisam de testemunhas, só de verdade. Um pensamento que muda pode alterar o curso inteiro da sua vida. Uma decisão interna, tomada sem nenhuma plateia, pode redefinir seus próximos anos. E é justamente por isso que você deve honrar os seus começos, mesmo que ninguém os celebre, porque são eles que constroem, pouco a pouco, o novo caminho por onde você vai caminhar. Quando você começa a acordar mais cedo, não é apenas um novo hábito, é um novo estilo de mente. Quando decide não responder a uma provocação, não é apenas autocontrole, é um novo tipo de força. Quando opta pelo silêncio em vez do drama, pela clareza em vez da emoção, pelo essencial em vez do excesso, você está recomeçando em um nível que poucos percebem, mas que muda tudo. O que parece pequeno para os olhos do mundo, muitas vezes é gigante para a sua alma. E o estoicismo nos convida a enxergar esses detalhes com reverência, com respeito, com consciência. Os começos invisíveis costumam ser os mais duradouros porque nascem da essência, não da euforia. Eles brotam de dentro como uma semente plantada no escuro da terra, antes mesmo de tocar a luz. Mas o que nasce com raízes profundas, mesmo sem alarde, cresce com firmeza. Por isso, não despreze o gesto tímido que você fez hoje, o pensamento que decidiu abandonar, o impulso que escolheu conter. Tudo isso é reinício, tudo isso é lapidação interna. Tudo isso faz parte da construção de uma vida mais alinhada com quem você realmente quer ser. E aqui está uma verdade pouco dita. Muitas vezes a gente não percebe que está recomeçando. Só depois, quando olha para trás, é que entende que aquele dia específico, aquela escolha pequena, aquele instante de consciência, foi o ponto de virada. É por isso que vale a pena viver com atenção. Porque quanto mais você se torna consciente dos seus próprios movimentos internos, mais você consegue guiar sua vida com intencionalidade. O estoico é aquele que vive atento a si mesmo, não para se julgar, mas para se lapidar. Honrar seus começos invisíveis é também se libertar da comparação, porque ninguém pode medir o tamanho da sua transformação por fora. O que você está mudando dentro de si, o que está renascendo em silêncio, é só seu, e não precisa se parecer com o processo de ninguém. Sêneca escreveu: apressa-te a viver bem e pensa que cada dia é, por si só, uma vida. Viver bem, muitas vezes, é reconhecer que hoje você deu um passo pequeno, mas esse passo, somado a tantos outros, está te tirando de um lugar escuro e te levando para um lugar de clareza. Isso já é vitória. Talvez hoje você tenha apenas respirado mais fundo diante de um problema. Talvez tenha comido melhor, falado com mais gentileza, dito não para algo que antes diria sim. Talvez tenha apenas parado por um instante para se observar. Nada disso parece grande, mas tudo isso é essencial. Porque, aos olhos de um estoico, aquilo que é invisível é muitas vezes o mais importante. O caráter, a intenção, o domínio de si mesmo, tudo nasce no interior, antes de se manifestar no mundo. E quando você passa a valorizar isso, sua relação com o tempo, com a pressa e com a vida, muda completamente. É natural querer resultados rápidos, aplausos, provas de que estamos no caminho certo. Mas a sabedoria estoica nos ensina a encontrar valor no processo, mesmo quando ele é invisível. O que está se formando agora dentro de você ainda é semente, mas ela já existe. E tudo que você precisa é nutrir esse novo tempo com paciência, com disciplina e com presença. Porque os maiores frutos não nascem para impressionar, nascem para sustentar. E o que você está construindo agora, mesmo que ninguém veja, vai sustentar a sua paz no futuro. Então pare por um momento. Respire, reconheça. Você pode não ter feito algo extraordinário hoje aos olhos do mundo, mas se deu um passo novo, mesmo que discreto, mesmo que invisível, você já recomeçou. E isso é tudo que importa. Honre esse momento, honre sua jornada, porque a vida é feita disso, de começos silenciosos que mais tarde transformam tudo. 3. O caos interno é domado com direção, refoque. Há dias em que a mente parece um campo de batalha. Pensamentos atravessados, lembranças que insistem em voltar, preocupações que ainda nem aconteceram, mas já consomem toda a sua energia. É um barulho constante, um ruído interno que não cessa,
Uma confusão que faz tudo parecer mais difícil, mais pesado, mais urgente do que realmente é. Esse é o caos interno, um fenômeno comum a todos que vivem sem clareza, sem foco, sem direção. E é aqui que a filosofia estoica oferece um de seus maiores remédios, o refoque. Não como uma fuga, mas como uma reorientação da alma. Porque quando tudo dentro de você parece fora de controle, o que falta, na verdade, é um norte claro. O estoico não é aquele que vive sem desafios mentais, sem conflitos emocionais ou sem tensões internas. Ele apenas aprendeu que, diante da confusão, o primeiro passo é parar, não para desistir, mas para observar. Porque enquanto você continua se movendo em meio ao caos, sem saber para onde vai, cada pensamento vira uma ameaça, cada emoção vira um obstáculo, cada problema vira um labirinto. O estoico, então, respira, retorna ao centro e se pergunta: o que está realmente sob o meu controle agora? Essa pergunta, por mais simples que pareça, é uma bússola. Ela silencia o que é ruído e ilumina o que é essencial. Reorientar-se é um ato de coragem, porque exige abandonar a dispersão confortável para assumir o peso da escolha. É muito mais fácil deixar a mente vagar, deixar os sentimentos tomarem conta, seguir reagindo a tudo, como se você não tivesse escolha. Mas tem, sempre tem. O refoque exige decisão, exige intenção, exige a disciplina de escolher o que merece a sua atenção e o que precisa ser ignorado. Marco Aurélio escreveu: a qualidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. E isso não é apenas um conselho bonito, é uma estratégia de sobrevivência emocional. Porque uma mente desorganizada cria uma vida desordenada. E uma vida desordenada, cedo ou tarde, cobra caro. Reorganizar os pensamentos é um hábito, e como todo hábito, precisa ser cultivado com constância. A mente vai escapar, vai buscar distrações, vai tentar te convencer de que tudo é prioridade, mas o estoicismo ensina que o poder está em retornar. Não importa quantas vezes você se perca em devaneios, em cobranças, em medos, o que importa é quantas vezes você volta. Volta para o agora, volta para o que é prático, volta para o que você pode fazer neste exato instante. O refoque acontece quando você decide conscientemente interromper o fluxo do caos e redirecionar sua energia para o que realmente importa. Isso não significa eliminar todos os problemas ou apagar todas as preocupações. Significa sim colocar cada coisa no seu devido lugar. Significa entender que nem tudo merece resposta, que nem toda inquietação merece palco, que nem todo pensamento precisa ser seguido. O estoico aprende a separar o essencial do acessório. E essa triagem mental é o que dá clareza. Porque o caos só tem força quando tudo dentro de você parece do mesmo tamanho. Mas quando você começa a classificar, priorizar e ordenar, a confusão se dissolve. O caos não suporta a luz da consciência. Há um tipo de cansaço que não vem do corpo, mas da desordem interna. É a exaustão de quem vive reagindo a tudo, pensando demais, sentindo demais, carregando pesos que não precisaria carregar. E esse cansaço só passa quando você dá um novo comando para sua mente. Quando diz, com firmeza: agora eu vou focar no que está ao meu alcance. O resto, que siga seu curso. Essa frase, dita com convicção, muda o estado do seu espírito, porque ela corta o ciclo da preocupação e ativa o que há de mais nobre em você: a razão, a lucidez, o autocontrole. Refoque não é um conceito abstrato, é uma prática concreta. É você acordar e decidir que vai começar o dia com intenção. É você silenciar notificações, evitar conversas inúteis, organizar seu ambiente, fazer uma coisa de cada vez. É você perceber que tudo melhora quando você se compromete a viver com mais presença e menos dispersão. E esse compromisso não precisa ser pesado, ele só precisa ser verdadeiro. Um passo de cada vez. Um pensamento de cada vez. Uma escolha consciente por vez. Porque é assim que a direção se restabelece, e com ela, a paz retorna. A mente é um instrumento poderoso, mas precisa de direção. Sem foco, ela se torna seu pior inimigo, criando cenários que não existem, revivendo dores que já passaram, antecipando problemas que talvez nunca venham. Mas com foco, com clareza, com intenção, ela vira sua maior aliada. Por isso, o refoque é um ato de amor próprio, um gesto de proteção interior,
Um limite que você impõe não aos outros, mas à sua própria tendência de se perder em pensamentos improdutivos. Refoque é um retorno ao essencial. E o essencial é simples: o que você pensa, o que você sente e o que você escolhe fazer com isso. O caos interno não desaparece de uma vez. Ele se desfaz aos poucos, conforme você se torna alguém que vive com direção. E essa direção não precisa ser perfeita, nem definitiva. Ela só precisa ser honesta. Quando você escolhe um foco verdadeiro, alinhado com seus valores e com a realidade que te cerca, a mente se organiza. E com a mente organizada, o mundo lá fora perde parte do seu peso. Você não precisa controlar tudo, só precisa dominar a si mesmo. E é isso que o refoque proporciona, uma retomada de poder sobre aquilo que você realmente pode comandar. Então, da próxima vez que sentir que tudo está fora do lugar, que o barulho interno está alto demais, que seus pensamentos estão te afogando, pare, respire, observe, pergunte a si mesmo: para onde eu estou olhando? E se a resposta não te fizer bem, mude o foco. Refoque. Porque a direção que você escolhe é o que vai determinar a qualidade da sua vida. E enquanto houver consciência, sempre haverá uma nova chance de reencontrar o eixo, de silenciar o ruído, de reorganizar o caos e, enfim, de voltar para casa. 4. Recomeçar não é fraqueza, é sabedoria. Existe uma ideia silenciosa, mas profundamente enraizada, de que recomeçar é sinal de fracasso, como se voltar ao início fosse um passo atrás, uma vergonha a ser escondida, uma derrota a ser disfarçada. Essa crença, alimentada por uma sociedade obcecada por constância aparente e sucesso linear, impede muita gente de se permitir mudar, ajustar, abandonar o que já não faz sentido e seguir por outra estrada. O estoicismo, porém, nos ensina exatamente o oposto. Recomeçar é um ato de força. É a coragem de reconhecer que algo precisa mudar. É o sinal mais claro de que você aprendeu, de que você cresceu, de que você sabe que sabedoria não é seguir por um caminho, só porque já começou, mas sim ter discernimento para perceber quando é hora de recalcular a rota. Sêneca dizia que, enquanto viveres, continua a aprender a viver. E essa frase nos entrega uma verdade fundamental. Viver é, por essência, um constante reinício. A cada erro, uma lição. A cada decepção, uma chance de escolher melhor. A cada queda, uma oportunidade de levantar diferente. O sábio não é aquele que nunca erra, mas o que erra e ainda assim segue, com mais clareza, com mais humildade, com mais foco. Recomeçar é um privilégio. É a prova de que ainda há tempo, ainda há força, ainda há consciência. E se há tudo isso, então há vida. E onde há vida, há caminho. Mas por que, afinal, temos tanto medo de recomeçar? Talvez porque o recomeço nos obriga a encarar de frente aquilo que não deu certo. Talvez porque ele nos coloca novamente no ponto de partida, onde há menos certezas e mais perguntas. Talvez porque exige que a gente lide com o julgamento alheio. E pior, com o julgamento interno, aquele que nos acusa, que nos cobra, que diz que você já deveria estar mais longe. O ego não gosta de recomeços. Ele prefere a ilusão da continuidade a qualquer custo. Mas a alma, essa sim, floresce nos recomeços, porque é ali que ela se reencontra, se redescobre, se refaz. Quantas vezes você já percebeu que estava insistindo em algo apenas por medo de voltar atrás? Quantas vezes seguiu em uma direção que já não fazia sentido, apenas para não ter que admitir que errou? O estoicismo não condena o erro, ele condena a cegueira voluntária. Recomeçar é um ato estoico por excelência, porque exige razão, exige coragem, exige humildade. É a ação de quem para, observa, aceita e, com sabedoria, decide mudar. Não por impulso, não por emoção, mas por compreensão, por lucidez. Por saber que a vida é movimento e que permanecer parado no lugar errado dói mais do que caminhar com incerteza em direção ao que é verdadeiro. Quando você se permite recomeçar, você se aproxima de si mesmo, porque no fundo, o recomeço não é sobre mudar tudo por fora, é sobre alinhar o que está dentro. É sobre sair da rota que te afasta da sua essência e voltar para o centro. É sobre fazer as pazes com o tempo, com os ciclos, com a impermanência. Nenhuma estação dura para sempre, nenhuma fase é eterna.
E o que hoje parece uma perda, amanhã pode ser o início de algo maior. Mas para isso, você precisa abrir espaço. Precisa largar o que já não serve. Precisa confiar na sabedoria contida no ato de recomeçar. E talvez esse seja o maior desafio: recomeçar sem garantias. O mundo nos acostumou a só dar passos com segurança. Mas o estoicismo nos lembra que a única segurança verdadeira está na nossa mente. Você não controla o que virá, mas pode controlar como irá caminhar. Você não tem domínio sobre os resultados, mas tem poder sobre sua escolha de continuar. Não como quem insiste no erro, mas como quem transforma a dor em direção. Essa é a diferença entre teimosia e sabedoria. A primeira resiste à mudança por medo. A segunda escolhe recomeçar por entendimento. Muitos pensam que um recomeço precisa ser grandioso, que é necessário mudar de cidade, largar tudo, reescrever a vida do zero. Às vezes, sim, mas na maioria das vezes recomeçar é algo interno, é uma mudança de postura, de pensamento, de visão. É você levantar da cama com um propósito novo. É perdoar alguém que ainda te prende. É parar de justificar o que não está funcionando. É decidir no silêncio do seu dia que não vai mais se sabotar, que não vai mais aceitar o mínimo, que não vai mais adiar o que importa. Isso é recomeçar, e isso exige mais força do que aparenta. O recomeço verdadeiro é silencioso, profundo, transformador. Ele não precisa de anúncio, de aprovação, de validação. Precisa apenas de sinceridade, de firmeza, de compromisso com o que é real. E quem consegue fazer isso, mesmo em meio à dor, à dúvida e à confusão, está mais próximo da sabedoria estoica do que imagina. Porque o estoico é aquele que não se define pelo que passou, mas pelo que decide fazer agora. É aquele que não teme o reinício, porque entende que ele não é uma falha, mas uma nova chance, um novo ciclo, um novo eu. Se neste momento você se sente no chão, perdido, sem rumo, saiba que você está exatamente no ponto mais fértil para recomeçar. O fundo do poço não é o fim. É o lugar onde, muitas vezes, a gente encontra a verdade, a própria, a que dói, mas também cura. E quando você sobe desse lugar com humildade e clareza, você já não é mais o mesmo. Você é mais forte, mais consciente, mais verdadeiro e por isso mesmo mais livre. Recomeçar não é para quem falhou, é para quem vive. Porque quem vive plenamente, inevitavelmente erra, cai, se frustra, mas também aprende e escolhe recomeçar. Porque entende que a grandeza da vida não está em nunca cair, mas em sempre levantar com mais sabedoria. 5. Reinicie sua mente. Libere o que te pesa. A mente é como um campo. Se não for cuidada, cultivada e limpa de tempos em tempos, torna-se um lugar tomado por ervas daninhas, pensamentos repetitivos, culpas mal resolvidas, preocupações sem fim. E o mais sutil é que muitas dessas ervas não chegam com alarde. Não se anunciam como algo negativo, apenas se instalam discretamente, ocupando espaço, consumindo energia, distorcendo a sua visão do mundo. Reiniciar a mente, portanto, não é luxo, é necessidade. Não é um capricho de quem busca paz interior. É o passo essencial para quem deseja clareza, direção e leveza. A filosofia estoica compreendeu isso muito antes de a psicologia moderna cunhar termos como sobrecarga mental ou ansiedade crônica. Os estoicos já sabiam. A mente, quando não vigiada, torna-se um labirinto. E a saída está no desapego. Daquilo que já não serve, daquilo que pesa, daquilo que distrai. Reiniciar não significa apagar tudo, fingir que nada aconteceu ou ignorar a realidade. Significa limpar o que está obstruindo o fluxo natural da sua percepção. Quantas vezes você se sentiu travado, não por falta de força, mas por excesso de peso mental? Pensamentos que se repetem, emoções que você insiste em alimentar, diálogos internos que não te levam a lugar algum. Isso te consome, mesmo quando você acha que está apenas vivendo. É como andar com uma mochila cheia de pedras invisíveis. E o pior, quanto mais você carrega, mais acha que precisa delas. Porque se acostuma com o peso, com a tensão, com o ruído, e passa a chamar de normal aquilo que, na verdade, é apenas um acúmulo de coisas não resolvidas dentro de você. A mente precisa de espaço, de silêncio, de pausa. O estoico entende isso não como um convite à fuga, mas como um compromisso com a sanidade.
Marco Aurélio, em suas reflexões, escreveu: "A paz está em cada um, não fora." Essa frase, quando compreendida em sua profundidade, se torna uma chave, porque ela te lembra que o caos externo só domina quando encontra um eco dentro de você. Quando sua mente está cheia de medo, de raiva, de pressa, qualquer acontecimento se torna um gatilho. Mas quando ela está limpa, focada, reiniciada, até as tempestades perdem a força. Reiniciar a mente, portanto, é voltar ao centro. É dizer para si mesmo: chega, eu não vou mais alimentar o que me enfraquece. Mas como se faz isso? Não existe um botão mágico, claro. É uma prática, uma vigilância diária, um exercício de se perguntar: isso que estou pensando agora me leva a algum lugar útil? Isso que estou sentindo constrói algo dentro de mim? Esse pensamento merece mesmo espaço aqui? Quando você começa a se fazer essas perguntas com honestidade, algo começa a se movimentar, porque você percebe que está dando poder demais para ideias que nem são suas, para julgamentos que não fazem sentido, para expectativas que só te aprisionam. E então, com coragem, você começa a liberar, a desapegar, a desocupar. Libertar-se do peso mental não significa eliminar as responsabilidades ou fingir que tudo está bem. Significa priorizar, ordenar, redefinir o que é importante. Significa perceber que a mente não foi feita para armazenar tudo. Foi feita para criar, para agir, para decidir. Mas sobrecarregada, ela entra em colapso. Fica lenta, reativa, negativa. E então você começa a ver o mundo por uma lente distorcida, onde tudo parece urgente, tudo parece pessoal, tudo parece ameaçador. Reiniciar a mente é trocar essa lente. É permitir que o olhar volte a ser nítido, que a percepção volte a ser justa, que a vida volte a fazer sentido. Há um poder imenso no ato de parar, respirar, observar e decidir com clareza: isso eu não carrego mais. Seja um ressentimento antigo, uma cobrança injusta, um medo que não tem mais fundamento. Você tem esse poder. O estoico exercita esse discernimento todos os dias, porque ele sabe que não existe força verdadeira onde há acúmulo. A força vem da leveza, da consciência, do espaço interno limpo e preparado para o que importa. Recomeçar sem reiniciar a mente é como pintar sobre um quadro sujo. O resultado sempre será confuso, incompleto, limitado. E talvez o que esteja te travando agora não seja falta de oportunidade, nem escassez de talento, nem ausência de caminhos. Talvez seja apenas o excesso de peso mental que você está carregando sem perceber. O que te impede de avançar não é o mundo lá fora, é o congestionamento interno, as histórias antigas que você insiste em repetir, as vozes que você continua ouvindo mesmo sabendo que não te representam mais, as ideias que um dia fizeram sentido, mas hoje só te prendem. Reiniciar é soltar essas amarras, é calar essas vozes, é escolher com firmeza o que merece continuar dentro de você. Quando você libera o que pesa, o leve se torna possível. Você volta a sentir clareza, foco, direção. Você começa a ouvir sua intuição com mais nitidez, começa a agir com mais coerência, começa a viver com mais presença. O recomeço verdadeiro só acontece quando a mente está limpa o suficiente para enxergar o agora como ele é, e não como reflexo do passado ou como projeção dos medos. Reiniciar a mente é abrir espaço para o novo, é criar uma terra fértil para novas ideias, novas escolhas, novas atitudes. Então, hoje, escolha reiniciar. Desligue o modo automático, interrompa os ciclos repetitivos, silencie por dentro. Pergunte-se com honestidade o que está te pesando. E se não tiver valor, se não te fizer crescer, se não te ajudar a viver melhor, solte. A mente é seu templo mais sagrado, e ela merece ser habitada por pensamentos que edificam, não que corroem. 6. Seja novo em você, abandone o personagem antigo. Há um momento na vida em que não dá mais para sustentar a mesma versão de si mesmo. Aquela forma de pensar, de agir, de reagir, já não te representa, já não serve, já não faz sentido. E ainda assim, você continua vestindo essa identidade antiga, como uma roupa apertada que um dia foi confortável, mas agora só limita seus movimentos. O problema é que muitos seguem interpretando um papel que não corresponde mais à verdade interior, apenas para manter a coerência com aquilo que os outros esperam, ou com aquilo que um dia disseram que seriam.
Mas o estoicismo nos convida a algo mais profundo, mais honesto e mais libertador. Ser novo em si mesmo. Abandonar o personagem antigo e se permitir viver com autenticidade. O personagem é aquilo que você construiu para se proteger, para se afirmar, para ser aceito. É a imagem que aprendeu a projetar, o discurso que repetiu tantas vezes que passou a acreditar, a máscara que usou para sobreviver em certos ambientes. E não há nada de errado nisso. Em algum momento talvez tenha sido necessário. Talvez aquela versão sua tenha sido útil, te defendido de críticas, te ajudado a pertencer, a ser reconhecido. Mas chega um tempo em que continuar nesse papel é como insistir em viver dentro de uma casa que está ruindo. Você sabe que precisa sair, mas sair assusta. Exige coragem, exige desapego, exige uma escolha consciente de não se apegar à imagem, mas à essência. A filosofia estoica ensina que o ser importa mais do que o parecer, que a integridade vale mais do que a aparência, que viver segundo a razão e a virtude é mais digno do que viver segundo a aprovação alheia. E essa verdade, embora simples, é revolucionária, porque significa que você pode e deve se reinventar sempre que perceber que está vivendo distante do que acredita. Significa que não há vergonha nenhuma em mudar de ideia, de rumo, de postura, que ser coerente com sua consciência é mais importante do que ser coerente com o passado. Marco Aurélio escreveu que você pode começar a viver uma vida nova agora mesmo, se escolher fazer isso. Essa frase é poderosa porque desmonta uma das maiores armadilhas mentais, a de que é tarde demais, a de que você está preso ao que foi, a de que precisa continuar sendo quem sempre foi. A verdade estoica é clara. Você é livre para recomeçar a qualquer momento, livre para abandonar o velho discurso, livre para se retirar de lugares que não te refletem mais, livre para dizer: aquilo que fui não me serve mais, e não tenho mais a obrigação de sustentar essa imagem só porque as pessoas se acostumaram com ela. Reinvenção não é traição de si mesmo, é fidelidade à sua evolução. Só quem se observa com sinceridade consegue perceber quando algo em si precisa morrer para que algo novo possa nascer. O estoico não teme essa morte simbólica. Ele entende que não se trata de apagar sua história, mas de libertar-se da prisão de uma identidade fixa. Porque identidade, para o estoico, não é um papel congelado, mas um processo constante de autoconstrução. Você é aquilo que pratica, não aquilo que um dia disse que era. E talvez hoje você esteja vivendo exatamente esse ponto de ruptura interna. Você olha para si e sente que cresceu, que pensa diferente, que sente de outra forma, mas continua agindo como sempre agiu, continua sendo o que os outros esperam, continua interpretando uma versão ultrapassada de si mesmo, por medo de parecer incoerente. Mas nesse esforço para manter a coerência com o que passou, você se torna incoerente com o que é agora, e isso cobra um preço alto: a perda da vitalidade, da autenticidade, da paz. Ser novo em si mesmo exige desapego, exige que você abra mão do orgulho de estar certo, da necessidade de manter uma narrativa, do apego a uma identidade que te deu status, mas já não te dá sentido. Exige humildade para dizer: eu mudei. E exige força para viver conforme essa mudança, mesmo que isso desconcerte quem te conhecia de outro jeito. Porque no fim, a única coerência que importa é com sua consciência atual. Tudo mais é teatro. Quantas pessoas vivem presas ao personagem que criaram? Quantas continuam sustentando posturas, relacionamentos, profissões, opiniões, apenas porque sentem que não podem mais voltar atrás? O estoico olha para isso com compaixão, mas também com firmeza. Ele sabe que a vida é breve demais para ser vivida em função de um papel, que a paz interior só nasce quando há alinhamento entre quem você é por dentro e como você age por fora, e que ninguém pode fazer esse alinhamento por você. É uma responsabilidade intransferível. Abandonar o personagem antigo é um ato de maturidade. É você deixar de querer impressionar e começar a querer apenas viver de forma honesta. É você deixar de querer agradar a todos e começar a buscar respeito próprio. É você parar de pedir permissão para ser quem já é. E nesse processo, talvez você perca algumas pessoas, algumas certezas, algumas estruturas. Mas em troca, você ganha algo que nenhum personagem pode oferecer: integridade. E isso não tem preço. Então, se hoje você sente que está interpretando um papel que já não te representa, talvez seja a hora de se despir dele. Não com raiva, não com pressa,
mas com coragem, com lucidez, com a serenidade de quem sabe que mudar é sinal de crescimento e não de fraqueza, e com a sabedoria de quem entende que ser novo em si mesmo não é se perder, é se encontrar de verdade. 7. Uma mente reorientada é mais poderosa que qualquer motivação. Motivação é como o vento. Às vezes sopra forte, às vezes desaparece por completo. É inconstante, imprevisível, passageira. Já a mente reorientada, essa é sólida, firme, estável. Quando você depende apenas da motivação para agir, sua vida se torna um ciclo de altos e baixos, um recomeço constante que nunca se sustenta. Mas quando você reorienta a mente, quando alinha seus pensamentos com seus valores, suas ações com seus princípios e sua direção com a razão, você se torna alguém que não precisa mais de impulso externo para se mover. Você age com clareza, com autonomia, com consciência. E essa força interna é o que os estoicos chamavam de liberdade verdadeira. O erro comum é acreditar que precisamos nos sentir motivados para começar, para mudar, para persistir. Mas a realidade é bem diferente. Nem sempre vamos sentir vontade, mas sempre podemos escolher o caminho da razão. Sêneca ensinava que não é porque as coisas são difíceis que não ousamos, é porque não ousamos que elas se tornam difíceis. E ousar, muitas vezes, é simplesmente começar, mesmo sem motivação, mesmo sem certeza, mesmo sem a emoção favorável, porque quem se move apenas quando sente vontade é escravo das próprias oscilações. Mas quem se move por decisão consciente é livre, ainda que o mundo lá fora esteja em silêncio. A mente reorientada é aquela que foi treinada para se guiar por princípios, não por emoções. Isso não significa reprimir sentimentos, fingir indiferença ou viver de forma robótica. Significa sim compreender que as emoções vêm e vão, mas os valores permanecem. Que a sensação de empolgação não é confiável como norte, mas que a razão, quando bem cultivada, pode ser um farol em meio a qualquer tempestade. Quando você reorienta a mente, você deixa de ser conduzido por impulsos e passa a ser conduzido por propósito, e isso muda tudo. Quantas vezes você já se sentiu perdido, sem direção, esperando que um momento mágico de motivação surgisse para dar o primeiro passo? Quantas vezes adiou uma mudança necessária, esperando se sentir pronto? O problema é que essa espera muitas vezes se estende indefinidamente, e os dias passam, e os sonhos adormecem, e você continua preso, não porque não tem capacidade, mas porque não reorientou a sua mente. Porque ainda acredita que agir é consequência de sentir. Mas os estoicos nos mostram outra rota. Agir pode ser a causa, e não o efeito. Agir pode ser o que desperta o sentido, não o que nasce dele. E isso só é possível quando a mente é treinada para comandar, e não apenas reagir. Marco Aurélio escrevia para si mesmo como um exercício de fortalecimento interno. Suas meditações não eram para impressionar ninguém, eram para lembrar a si mesmo daquilo que importava, mesmo quando o dia era difícil, mesmo quando as emoções ameaçavam o equilíbrio. Esse hábito de reorientar-se constantemente, de retornar ao foco, ao essencial, ao que pode ser feito, é o que sustenta o espírito estoico. Porque uma mente desgovernada será sempre levada pelas circunstâncias, mas uma mente treinada para o autodomínio segue firme, mesmo quando tudo ao redor parece querer desviá-la. É claro que haverá dias em que o cansaço será maior. Haverá momentos em que a desmotivação vai te visitar e tudo vai parecer sem sentido. Mas é nesses dias que a reorientação mostra sua força, porque ela não depende do clima emocional. Ela depende da sua escolha, depende da sua capacidade de se lembrar: o que eu posso controlar agora? O que realmente importa neste momento? Qual é a ação que me aproxima da vida que eu quero construir, ainda que pequena, ainda que imperfeita? Essas perguntas não precisam de motivação para serem respondidas. Elas precisam de consciência. E consciência é fruto de treino, não de inspiração. Reorientar a mente é também proteger-se da dispersão. Porque quando você não tem um foco claro, qualquer distração parece urgente, qualquer prazer momentâneo parece justificável, qualquer desculpa parece razoável. Mas quando você está alinhado com o que quer, com o que acredita, com o que escolheu ser, você desenvolve um tipo de resistência silenciosa, um tipo de firmeza que não precisa brigar com o mundo, mas que também não se curva a ele. E isso é raro, isso é valioso, isso é força real.
Você não precisa se sentir motivado todos os dias. Precisa apenas se lembrar todos os dias de quem você quer ser. E essa lembrança não é uma frase de efeito, não é uma teoria bonita, é uma prática, é um hábito, é um exercício diário de clareza. Os estoicos sabiam que a mente humana, quando deixada à própria sorte, se torna volúvel, carente, instável. Por isso se dedicavam à filosofia como treinamento, como exercício, como nutrição da alma, porque sabiam que o pensamento determina a ação e que a ação determina o destino. Hoje talvez você acorde sem vontade, sem ânimo, sem direção, mas você pode ainda assim se sentar, respirar e escolher reorientar sua mente. Pode escolher retomar um pensamento que te fortalece, uma meta que te inspira, um princípio que te sustenta. E a partir disso, tomar uma pequena atitude. Algo simples, mas intencional. Essa atitude, ainda que discreta, te recoloca no caminho. E no caminho, o ânimo volta. Não porque ele surgiu do nada, mas porque foi provocado pela sua ação, pela sua escolha de seguir, mesmo sem motivação. Porque no fim das contas, a motivação é um bônus. O que realmente sustenta a transformação é a mente firme. E a mente firme não nasce pronta. Ela é construída, todos os dias, através do hábito de reorientar-se. Então, reoriente. Não espere sentir. Decida. Haja. E verá que a força não está em como você acorda. Está em como você escolhe continuar. 8. Recomece no silêncio. A transformação não precisa ser barulhenta. Vivemos em uma época em que tudo precisa ser mostrado, anunciado, compartilhado. Toda mudança vira post. Todo passo é publicado. Todo progresso precisa de aplauso. Há uma pressão silenciosa e, ao mesmo tempo, ensurdecedora, de fazer barulho para provar que algo está acontecendo. Mas a transformação verdadeira, a que realmente muda a rota da sua vida, quase sempre começa em silêncio. Ela não pede testemunhas, não exige plateia, não precisa de reconhecimento imediato, porque é interna, é íntima, é profunda, e o estoico sabe disso. Sabe que a verdadeira grandeza não se grita, se cultiva, não se ostenta, se constrói, não se prova, se vive. Recomeçar no silêncio é um ato de sabedoria e força. É você escolher mudar sem avisar, sem se justificar, sem se explicar para aqueles que não entenderiam. Porque a transformação mais poderosa é aquela que você faz por si mesmo. Não porque quer mostrar algo a alguém, mas porque não consegue mais permanecer onde está. Há algo dentro de você que amadureceu, que despertou, que não aceita mais a estagnação, e isso basta. A mudança que vem da consciência não precisa ser validada, porque ela se sustenta sozinha. Ela se enraiza em silêncio, cresce de forma invisível e, quando floresce, é inevitável. A filosofia estoica sempre nos convidou ao recolhimento, não no sentido de isolamento do mundo, mas no sentido de retornar a si, de buscar no próprio interior a fonte da direção, da força, da paz. Marco Aurélio escrevia que a tranquilidade está em cada um de nós e não nas coisas exteriores. Essa tranquilidade só pode ser cultivada no silêncio, no espaço onde não há a necessidade de provar nada, onde você se permite recomeçar sem fazer da sua jornada um espetáculo. Porque a pressa em mostrar que mudou muitas vezes atrapalha o processo de realmente mudar. E a ansiedade por aplauso pode sabotar a profundidade da transformação. Há uma elegância em quem muda calado, em quem reconstrói a própria vida longe dos holofotes, em quem escolhe não anunciar metas, mas trabalhar nelas em silêncio, em quem prefere o trabalho interno à validação externa. E não se trata de timidez, nem de insegurança, trata-se de maturidade. A maturidade de quem sabe que o crescimento verdadeiro é um processo íntimo, que não precisa de testemunhas para ser real, que não depende do olhar do outro para existir. Quem recomeça no silêncio faz isso com humildade, e humildade é o terreno fértil da verdadeira evolução. Você não precisa contar a ninguém que decidiu mudar. Basta mudar. E com o tempo, quem tiver olhos para ver, verá. Quem estiver alinhado com sua nova versão se aproximará. Quem estiver preso ao que você era, naturalmente se afastará. E tudo isso faz parte do processo. O silêncio da transformação seleciona quem permanece e purifica o ambiente. Porque quando você para de justificar sua jornada,
Você se livra da necessidade de convencer os outros a respeitarem sua mudança. Você simplesmente segue. E isso, por si só, já é libertador. Recomeçar em silêncio também te protege da autocobrança. Porque quando você faz barulho demais sobre uma mudança, você cria expectativas sobre como ela deve acontecer. E qualquer tropeço vira vergonha. Qualquer desvio vira fracasso. Mas no silêncio, você se permite errar, ajustar, refazer. Você vai com mais calma, mais atenção, mais verdade. E por isso, vai mais fundo. O silêncio é um espaço sagrado onde a alma pode respirar sem medo de ser julgada. Onde o coração pode se reorganizar sem pressa. Onde a mente pode encontrar o foco sem distração. E o mais bonito é que, com o tempo, o que começou em silêncio se torna tão sólido que fala por si. Você já não precisa dizer que está mudando. Suas ações mostram. Seu comportamento mostra. Seu novo olhar mostra. A paz que você carrega mostra. E isso é muito mais poderoso do que qualquer discurso, porque a coerência silenciosa é mais respeitada do que a promessa barulhenta. E o mundo, apesar de parecer surdo, reconhece a linguagem da autenticidade quando ela se manifesta com constância. Muitos desistem de recomeçar porque acham que precisam fazer isso com alarde, acham que mudança precisa ser visível, impactante, grandiosa. Mas a verdade é que quase todas as grandes transformações começam no escuro. Começam no fundo da alma, quando ninguém está olhando. Começam com uma decisão silenciosa, um pensamento novo, uma dor que se torna escolha, um cansaço que vira virada, e tudo isso acontece no mais absoluto silêncio. Como uma semente que germina antes de tocar a superfície, como um sol que nasce primeiro no escuro da madrugada. A filosofia estoica não romantiza o sofrimento, mas entende que ele muitas vezes é o ponto de partida para uma transformação profunda. E essa transformação não se constrói com pressa, nem com gritos, nem com promessas. Se constrói com ações pequenas, consistentes e silenciosas, porque mudar verdadeiramente não é dizer "eu mudei", é não precisar mais repetir os padrões de antes. É viver diferente, pensar diferente, escolher diferente. E isso se faz na intimidade do dia a dia, na forma como você fala com os outros, no que você decide calar, no que você aprende a deixar para lá, no que você resolve soltar. Então, se neste momento você está recomeçando, não se preocupe em anunciar. Não se cobre por mostrar resultados. Não se compare com quem faz barulho. Apenas vá. Faça o que tem que ser feito. No seu tempo, do seu jeito, com sinceridade. Porque o mundo pode até não perceber agora, mas a sua alma já sabe. E isso é o que mais importa. 9. Não espere estar pronto para agir. A ação constrói o caminho. Há um mito que nos paralisa, uma ilusão que nos aprisiona mais do que qualquer obstáculo externo. A ideia de que só devemos agir quando estivermos completamente prontos. Quando tudo estiver perfeito. Quando não houver mais dúvidas, nem medo, nem riscos. É a espera pelo momento ideal, pelo cenário perfeito, pela coragem absoluta. E nessa espera, a vida passa. O tempo segue. As oportunidades se dissipam. O que o estoicismo nos ensina, com simplicidade e firmeza, é que o momento ideal não existe, que a prontidão não é um ponto de partida, mas um estado que se conquista no percurso, que é a ação que prepara, amadurece e transforma. E que esperar demais é, muitas vezes, a forma mais sutil de desistir. Marco Aurélio, imperador e filósofo, escreveu em suas meditações que é agir conforme a natureza humana aquilo que precisa ser feito agora, sem adiar. Essa frase ecoa com força porque desarma as desculpas que construímos. A mente, quando entregue ao medo ou à dúvida, se torna uma especialista em adiar. Ela argumenta com lógica aparente, cria cenários hipotéticos, projeta fracassos futuros. E assim, paralisada por um perfeccionismo mascarado de prudência, recua. O estoico não nega o medo, mas também não o obedece. Ele age mesmo com incertezas. Ele caminha mesmo sem mapa, porque entende que a clareza vem no movimento, não na estagnação. A verdade é que você nunca estará 100% pronto. Sempre haverá algo por aprender, algo a ajustar, algo que poderia ser diferente. Mas a vida não espera. E é justamente por isso que quem age constrói vantagem. Porque aprende no caminho, adapta-se em tempo real, cresce com a prática. O que você ainda não sabe, descobrirá.
O que ainda não domina, aprenderá. Mas para isso precisa sair da teoria. Precisa entrar em campo. Precisa fazer. Mesmo que comece pequeno, mesmo que comece com medo, mesmo que comece tremendo. A coragem estoica não é a ausência de receio, mas a decisão de seguir apesar dele. Quantos sonhos você já adiou por achar que ainda não estava preparado? Quantas mudanças você deixou para depois porque achava que faltava algo? Quantas vezes disse agora não dá, esperando por um momento que nunca chegou? A procrastinação é o veneno silencioso da realização, e muitas vezes ela se disfarça de sabedoria, de análise, de planejamento. Mas o estoico sabe que o excesso de análise paralisa e que o mundo se transforma através da prática. Não adianta saber tudo, se você não se permite errar, testar, tentar. Não adianta acumular conhecimento se ele nunca se traduz em ação. A filosofia estoica é profundamente prática. Ela não se interessa por discursos vazios, por reflexões que não se tornam atitudes, por teorias que não mudam o cotidiano. O estoico vive o que acredita, ele aplica o que estuda. Ele testa na vida real o que aprende na alma, e por isso evolui. Porque entende que viver bem não é estar certo o tempo todo, mas estar disposto a agir de forma justa, mesmo quando não há garantias. A ação é, para o estoico, uma forma de respeito à vida. Uma forma de não desperdiçar o presente, uma forma de honrar o tempo que lhe foi dado. Esperar demais nos desconecta do agora. Coloca a mente em um futuro que ainda não chegou, enquanto o presente escorre pelas mãos. É preciso aprender a valorizar o passo possível, não o passo ideal. É preciso fazer com o que se tem, não com o que se gostaria de ter. É preciso começar do jeito que for, não do jeito perfeito. Porque quem começa, mesmo sem estar pronto, já está à frente de quem nunca sai do lugar. E quem insiste no caminho com humildade e persistência, logo se vê transformado por ele. A ação molda a mente. Cada passo dado fortalece o espírito, amplia a visão, ajusta a direção. Quando você age mesmo com medo, você ensina ao seu corpo que é possível. Ensina à sua alma que ela é capaz. Ensina à sua mente que o fracasso não é o fim, mas parte do processo. E essa confiança construída pela experiência vale mais do que 1000 conselhos, porque é sua, porque é real, porque foi sentida na pele, vivida no chão da vida, consolidada pelo movimento. Muitos esperam sentir confiança para agir, mas a verdade é que é a ação que gera a confiança. É o fazer que constrói a solidez. É o enfrentamento que gera a maturidade. E quanto mais você age, mais você entende que o medo não é um muro. É uma névoa. Parece sólido, parece paralisante, mas quando você atravessa, percebe que não era tão intransponível assim. E aí vem o alívio, vem a clareza, vem a sensação de liberdade que só quem age conhece. Se há algo que você vem adiando, um projeto, uma mudança, uma conversa, uma decisão, talvez a hora de agir seja agora. Não porque tudo está perfeito, mas porque você já entendeu que a espera não te prepara, apenas te afasta. Dê o primeiro passo, o pequeno, o imperfeito, o possível e depois dê o segundo, porque o caminho se revela para quem caminha. E a prontidão tão desejada não vem antes da ação, nasce dela. 10. Desapegue da linha do tempo ideal. O seu ritmo é o certo. Há um tipo de ansiedade silenciosa que não nasce do agora, mas da comparação constante com o que deveria ser. Um sentimento corrosivo que sussurra: você está atrasado. Você olha para o lado e vê pessoas realizando, construindo, conquistando. E mesmo que esteja avançando no seu próprio caminho, sente que falta algo, que está para trás, que não chegou a tempo. Essa sensação não vem de um lugar racional, mas da expectativa silenciosa de que existe um tempo certo, universal, inquestionável, e que você, de algum modo, o perdeu. A filosofia estoica nos convida a questionar essa ideia, e mais do que isso, a abandoná-la. Porque a linha do tempo ideal é uma ficção, e viver preso a ela é viver sob um peso que nunca deveria ter sido seu. O tempo estoico não é o do calendário, é o da consciência. Marco Aurélio escreveu que cada momento é uma chance de viver com razão, com justiça, com sabedoria. E isso significa que o seu tempo não é definido pela idade que você tem,
pelo ponto em que os outros chegaram, nem pelos marcos que a sociedade impôs como metas. O seu tempo é o agora. E a sua evolução verdadeira não se mede por comparação, mas por coerência. Coerência entre quem você é e o que você vive, entre o que acredita e o que escolhe, entre o que sente e o que expressa. É claro que você gostaria de já ter conquistado certas coisas. Todos temos metas, desejos, sonhos, mas há uma diferença imensa entre ter ambição e viver sob cobrança. O estoico persegue seus objetivos com diligência, mas não se torna refém deles. Ele caminha com firmeza, mas também com flexibilidade, porque sabe que o caminho da vida é feito de curvas, pausas, desvios, quedas, e que tudo isso faz parte do processo. Nenhuma jornada verdadeira é reta, nenhuma vida real segue um cronograma perfeito. E acreditar que deveria ser diferente só aumenta a frustração, só alimenta a sensação de inadequação. Desapegar da linha do tempo ideal é um ato de liberdade. É você parar de medir sua vida com a régua do outro. É você respeitar seus ciclos, suas pausas, sua história. É reconhecer que o ritmo do mundo não precisa ser o seu. Que você não precisa correr só porque os outros estão correndo. Que você não precisa chegar onde os outros chegaram. Se o lugar onde você está é, de fato, o que te faz sentido. A paz não está em alcançar tudo rápido, mas em saber que está indo na direção certa, mesmo que devagar. Há quem demore para florescer. Há quem leve tempo para se encontrar. Há quem precise perder quase tudo para perceber o que realmente importa. E tudo bem. Ninguém precisa entender o seu tempo. Quem precisa compreendê-lo é você. Porque quando você aceita o seu ritmo, você se liberta da pressa, da culpa, da comparação. E começa, enfim, a viver. De verdade. Com presença. Com respeito por si mesmo. Com leveza. O mundo moderno nos vicia em resultados imediatos. A todo instante, somos expostos a conquistas alheias, como se sucesso fosse algo que acontece do dia para a noite. Mas o que não se vê nas fotos, nos vídeos e nas manchetes é o processo. O silêncio, as tentativas, as noites em claro, as decisões difíceis e principalmente o tempo. O tempo que cada pessoa precisou para chegar onde chegou. Quando você entende isso, percebe que seu próprio tempo também é legítimo. Que sua lentidão, às vezes, é o que te mantém firme. Que sua pausa é o que te dá fôlego. Que seu recomeço, mesmo tardio, ainda é válido. O estoico não tem pressa, porque ele entende que a pressa é inimiga da sabedoria. Ele não corre para se mostrar, não compete para provar, não acelera para agradar. Ele caminha com propósito, e isso por si só já o torna mais forte. Porque a força verdadeira não está na velocidade, mas na direção. Está em saber onde está pisando, mesmo que os passos sejam curtos. Está em fazer o que é certo agora, mesmo que ainda falte muito para o que deseja. Está em confiar que o tempo certo não é o imposto pelos outros, mas aquele que nasce do encontro entre sua consciência e sua realidade. Se você tem se sentido atrasado, pare por um momento. Respire. Olhe para sua jornada com gentileza. Pergunte-se: estou caminhando com verdade? Se a resposta for sim, então não há atraso. Há um caminho, há um processo, há uma história sendo escrita, um tijolo sendo colocado a cada dia. E essa história, por mais lenta que pareça, pode ser profunda, pode ser rica, pode ser exatamente o que sua alma precisa para florescer de forma completa. O apego à linha do tempo ideal é um dos maiores ladrões da alegria, porque ele tira o valor do agora. Faz você achar que o que vive hoje não é suficiente, que sua vida só será válida quando alcançar determinado ponto. Mas e se esse ponto nunca vier? Ou e se ele vier, mas você estiver tão exausto de correr que nem consiga apreciá-lo? A filosofia estoica nos chama de volta ao presente, ao passo possível, à verdade do instante, porque só no agora é que a vida acontece, e o agora, respeitado e vivido com presença, é o único tempo que realmente existe. 11. Torne o recomeço um hábito, não uma exceção. Existe uma ideia equivocada de que recomeçar é algo raro, algo que só acontece em momentos drásticos, em viradas de vida, em crises profundas, como se o recomeço fosse um evento extraordinário reservado para quando tudo desmorona. Mas a verdade é outra, muito mais sutil e muito mais poderosa. Recomeçar é, ou deveria ser, um hábito.
um exercício diário de lucidez, um compromisso constante com o próprio crescimento. Os estoicos sabiam disso. Sabiam que a vida é feita de ciclos, de instabilidades, de desvios inevitáveis. Por isso não esperavam o mundo cair para voltar ao centro. Eles se vigiavam, se observavam e recomeçavam quantas vezes fosse necessário, sempre que notavam que haviam se afastado de si. Marco Aurélio escrevia nas suas meditações que devemos voltar para nós mesmos, como o fogo retorna à sua chama natural, com espontaneidade, sem drama, sem culpa, com naturalidade. Isso quer dizer que para viver com equilíbrio não é necessário acertar o tempo todo. É necessário estar disposto a recomeçar sempre. E mais do que isso, é necessário tornar esse movimento algo leve, cotidiano, silencioso. Um gesto interno de quem se observa com verdade e decide, sem hesitação, dar um novo passo, corrigir um desvio, retomar um valor, reacender uma intenção. A mente, quando não treinada, tende a tornar os erros maiores do que são. Ela dramatiza a falha, projeta a culpa, faz você acreditar que um tropeço anula todo o caminho percorrido, e assim você se sabota. Desiste cedo demais, afunda-se no peso da autocrítica. Mas o estoico não se trata com dureza, trata-se com clareza. Ele reconhece a queda, mas não se define por ela. Ele acolhe o erro, mas não o transforma em identidade. Ele entende que a constância não nasce da perfeição, mas da disposição de recomeçar com frequência e sem ruído. Você não precisa esperar o fim do ano, o aniversário, uma grande mudança ou um novo ciclo externo para recomeçar. Você pode fazer isso agora, a cada manhã, a cada tarde, a cada instante em que perceber que se afastou do que acredita. Recomeçar é uma decisão que não depende de circunstâncias grandiosas, mas de percepção, de presença, de coragem para olhar para si com honestidade e dizer: isso aqui não está certo, isso aqui não está me fazendo bem, eu posso ajustar, eu posso refazer. E então você age, você volta para o que importa, você retoma o que abandonou. E assim, aos poucos, vai construindo uma vida mais coerente, mais leve, mais verdadeira. Quem aprende a recomeçar sem apego ao orgulho, encontra liberdade, porque não se prende à imagem de perfeição. Não se preocupa com parecer imbatível. Não tenta sustentar uma constância falsa. Recomeça quando precisa, sem medo do que vão pensar, sem vergonha de mudar, sem receio de voltar atrás. E essa humildade prática é o que diferencia o sábio do teimoso. O sábio se adapta. O teimoso insiste. O sábio ajusta. O teimoso nega. E muitas vezes, a única coisa que separa a dor da leveza é essa disposição em recomeçar, sempre que necessário. Fazer do recomeço um hábito também desenvolve resiliência. Porque você para de esperar que tudo vá dar certo logo de primeira. Você aceita que as coisas podem levar tempo, que vão haver deslizes, que nem todo plano vai sair como imaginado. Mas mesmo assim você segue, com paciência, com firmeza, com disciplina. Porque sabe que pode recomeçar quantas vezes for preciso. E isso te dá uma força silenciosa, uma confiança interna, um tipo de estabilidade que não depende de resultados imediatos, mas de uma prática contínua de retornar, de ajustar, de evoluir. O recomeço constante também te aproxima mais da sua essência, porque ele exige que você se observe, se escute, se conheça. Cada vez que você para e se pergunta: onde foi que me perdi de mim? Você desenvolve consciência. E essa consciência é a base de toda transformação verdadeira. A mente treinada para recomeçar não se apega a erros, nem se intoxica com arrependimento. Ela aprende, ela integra. Ela transforma falhas em lições e recomeços em rituais de fortalecimento. Talvez até aqui você tenha recomeçado poucas vezes na vida, e cada vez que o fez, foi depois de muita dor, muita perda, muito colapso. Mas não precisa ser assim. Você pode tornar isso mais leve, mais frequente, mais seu. Pode aprender a se observar todos os dias e fazer pequenos ajustes antes que se tornem grandes desvios. Pode transformar o recomeço de algo raro e sofrido em um hábito consciente, natural e curativo. Então não espere tudo desabar para começar de novo. Não espere o fundo do poço para decidir mudar. Não espere estar à beira do caos para voltar a si.
Faça do recomeço uma prática, um gesto diário, um exercício de autocuidado. E com o tempo, você perceberá que essa frequência de pequenos retornos silenciosos constrói uma estabilidade profunda, uma força calma, uma vida mais alinhada com quem você realmente é. E se você chegou até aqui, é sinal de que alguma parte dessa mensagem conversou com você, aí dentro, no silêncio do que só você sente. Talvez tenha sido uma palavra, um trecho, um momento de pausa que te fez olhar com mais carinho para o que você vem vivendo e para o que você ainda pode viver. Agora me conta, qual dessas reflexões mais te tocou hoje? Qual delas você vai levar com você para começar, recomeçar ou simplesmente ajustar o rumo? Se essa mensagem te acompanhou até aqui, comenta aí embaixo. Até o fim, quero saber quem caminhou comigo por cada palavra. E se puder, compartilhe com alguém que também está precisando de um novo começo silencioso, mas transformador. Nos encontramos no próximo vídeo. Até lá, siga firme no seu ritmo, no seu tempo, com coragem para recomeçar quantas vezes forem necessárias.